Então, essa sessão coletiva da criança interior eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou trazer o tema da criança interior. Então, como que a gente pode olhar para essa versão da criança interior dentro da gente? Como que ela interfere? Quando que eu sei que essa criança interior ela está tomando conta da minha vida? Quando que eu sei que ela está dominando, né, as minhas decisões, os meus comportamentos, a minha forma de me relacionar? E compreender, né, melhor esse momento que a criança interior interfere na nossa vida, para que a gente saia desse lugar de criança ferida, né, e vá para esse lugar de maturidade, que é muito diferente. E uma coisa que é importante a gente lembrar que não tem nada a ver a idade da pessoa com a maturidade que ela pode ter ou não. A maturidade tem relação com a consciência que ela tem das próprias feridas emocionais. Então, à medida que a pessoa vai tomando consciência dessas feridas, que ela vai dando os passos, né, na direção de ter essa maturidade emocional, ela vai cada vez mais se aproximando desse lugar. E por que que a gente confunde, né, muitas vezes a pessoa ter idade, ser madura ou não? Porque é a criança ferida que domina quando a gente acha que a gente tem maturidade e, na verdade, não tem. Então, querer ter maturidade e não ter já é um olhar da criança interior. E aí eu trouxe alguns pontos aqui para compartilhar, que fica melhor, eu acho que. Então, a gente tem aqui. O que que é nessa criança interior? Então, sempre que a gente parar para observar, na nossa vida, vão ter pensamentos, sensações que surgem de algum lugar dentro, né? E muitas vezes o pensamento da criança interior, as sensações da criança interior, ela vem de um lugar ferido, de dor, de abandono. E quando a gente percebe que existe essa dor de rejeição, de abandono, de falta de carinho, afeto, é essa versão da criança interior ferida que tá, né, que tá se manifestando aí. Então, essa versão que te acompanha, que aí muitas vezes não recebeu nutrição como gostaria, não recebeu amor como gostaria, não recebeu afeto. E hoje, como que você pode perceber, né, ela aparecendo? Tem uma série de comportamentos e situações que você vai falar, nossa, realmente a criança interior ferida aparece. Então, quando se ofende, às vezes com algumas falas, às vezes com alguns olhares, com algumas brigas, e a reação, muitas vezes, quando ela é exagerada, é porque pegou na criança interior ferida, né? Então, pode ter essas camadas de feridas emocionais que a gente pode ir trabalhando à medida que vai avançando nessa consciência da criança interior, né? E não quer dizer que quando você trabalha a criança interior, que ela vai sumir e que você vai ficar totalmente sem essa criança, né? Não significa retirar, se livrar da criança interior. Pelo contrário, a gente precisa e muito da criança interior para criar, para inspirar a gente na nossa vida, para cocriação, né? Então, quando a gente vai olhar para esse tema de manifestar tudo que a gente tem à nossa volta, um dia a gente desejou, é a criança interior que manifesta com essa alegria, com essa espontaneidade. Então, essa energia da criança interior, ela é muito importante. Porém, ela ferida, ela acaba atrapalhando mais do que inspirando, mais do que incentivando, mais do que manifestando, né? E aí, como eu falei no início, o grau de maturidade de uma pessoa adulta não tem relação com a idade cronológica. Então, pode ser que a pessoa tenha aí bastante idade, mas que o grau de maturidade dela não acompanhe a idade, né? E o que vai definir isso é a quantidade de transmutação dessas feridas emocionais. Então, não quer dizer que eu vou excluir, que eu vou tirar, que eu vou eliminar da minha vida uma ferida emocional.
o que que a gente faz, né? Qual que é a ideia até da nossa sessão coletiva de hoje? É olhar para essa ferida, integrar essa ferida no seu sistema e poder compreender a serviço do que essa ferida está existindo. Porque, assim, não tem nada na vida que não sirva para alguma coisa, né? Eu falo de uma situação que eu vivi na infância, na escola, que as crianças das meninas estavam brincando, eu queria tomar lanche com elas falaram, não, você não tem a senha. E esse ponto, para mim, por muito tempo foi um problema. Eu achava que, nossa, eu fui excluída, eu fiquei bem chateada, guardei por muito tempo essa imagem, né? Isso vinha para mim como uma dor. E conforme eu fui trabalhando, eu percebi que ali existia muita potência. Por quê? Hoje, independente de qual situação eu viva, que eu ouço não, que eu vejo que as coisas não funcionam, eu não tenho mais aquele lado, estou sendo rejeitada. Porém, eu tenho aquela força daquela criança que naquele momento viveu aquela situação e aí ela foi encontrar um jeito de lidar com aquilo. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai olhar para essas feridas e conseguir transmutar essas feridas de dor, de tristeza, de angústia, que traz essa imaturidade em algo que você olha e fale: nossa, realmente essa criança foi forte. E parar de ter dó da criança, né? Porque é muito comum isso, as pessoas olharem para a menina, eu olhava para aquela menina e falava, coitadinha, ela passou por muita coisa, ela foi excluída, ela sofreu, ela não tinha amigos. E isso acaba hoje trazendo essa pena, essa dó para sua vida, né? E quando você tem pena, tem dó de si, você acaba não expandindo na direção do que você quer, você acaba não dando os passos na direção do que você acredita. Então, a criança interior ferida acaba interferindo de maneira negativa, e hoje a gente vai transmutar isso para que ela interfira de uma maneira positiva. Onde que a gente percebe esse lugar da criança interior ferida, e que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Hoje, e aí a gente estava eu estava estudando sobre a eclipse que a gente vai ter amanhã de manhã, e aí uma eclipse em escorpião, isso quer dizer que é olhar para o que eu não enxergo em mim, mas enxergo no outro. E a criança ferida, a criança interior ferida, ela tem uma característica de querer ferir o outro de volta. Então, sabe aquela coisa, aqueles vídeos e aqueles memes que tem de uma criança que vai e bate na outra, briga com a outra, ela vai e retruca e puxa o cabelo da outra, e sempre tem essa forma de, bom, já que me bateu, eu vou bater de volta. Já que me feriu, eu vou ferir de volta. E quando você percebe que você não tem necessidade de ferir a outra pessoa de volta, de retrucar o outro, de ter a necessidade que o outro aprenda, que o ofender o outro também, né? Isso vai mostrar que você está chegando nessa maturidade. Então, não adianta nada você segurar, se contorcer, ficar com muita raiva e guardar isso, né? Isso pode até somatizar. Mas quando isso é genuíno, de tá, eu compreendo que essa pessoa está me ferindo porque ela pode estar com alguma questão, porque ela pode estar ferida, ou só porque ela escolheu outra pessoa, não quer dizer que seja uma ferida, né? Mas ela só não quis hoje me escolher e tá tudo certo. O direito dela, né? Aí você percebe que essa maturidade chegou, aí você percebe que é possível você dar os passos na direção do que você acredita, sem essa dor, né, da criança. E aí as características, né? Quando que a gente percebe que essa criança interior ferida tá aí interferindo na vida? Então, é a característica de querer tudo para ontem e não conseguir lidar com etapas, com processo. Começa alguma coisa e larga no meio do caminho, ou não se compromete, não quer saber, né? Então, tudo na vida tem esse processo, tem esse momento em que a semente ela começa a desabrochar, ela começa a, a romper a casca, para daí ela germinar, e aí ela recebe nutrição, água.
luz do sol e ela vai crescendo, e todo esse processo vai tempo, vai energia. E para tudo na vida a gente tem esse ciclo, né, de crescimento, de expansão, morte, renascimento e assim vai. Criança interior ferida não consegue viver processos, ela quer logo o resultado, né? E quando as coisas não saem como ela gostaria, quando as pessoas não fazem o que ela quer, vem essa raiva e essa vontade de ferir o outro de volta. Então, se me feriu, eu vou ferir. E nem sempre a pessoa tá ferindo. Às vezes a pessoa só tomou uma atitude que não foi uma atitude de acordo com o que você queria. E aí tem esse impulso de interpretação, né? De não foi como eu gostaria, então eu vou mostrar para ela que a minha vontade ela prevalece, né? Então tem esse lugar de raiva constante, de irritação, de tédio, essa fala, né? Tô entediada, de ter tédio é muito da criança ferida. A criança ferida não administra seus sentimentos, seus compromissos, então ela não consegue lidar com o que ela sente. Isso não quer dizer não sentir, né? Então, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente tem angústia, e lidar com isso é caminhar na direção dessa maturidade emocional. Compromisso, né? Então, é não honrar com aquilo que acorda, né? Então, eu vou fazer um acordo, eu vou fazer isso, aquilo, vou estar em tal horário, vou estar tal dia, vou ter aquele compromisso, e aí chega na hora, deixa pra lá, não vou fazer nada, não. Eu não vou mais. Então, é esse lugar da criança ferida e essa carência, né? Uma necessidade de atenção, porque a criança, ela ferida, ela é aquela criança que fica: olha, mãe, eu vou pular, mãe, olha, mãe, você tá vendo, mãe? Você tá vendo o que eu tô fazendo, mãe? Olha, mãe. Então, essa necessidade de reconhecimento, né? Essa postura que a gente vê muito hoje em dia, né, de esperar por um milagre. Então, alguém vai vir me salvar, vai ser uma namorada, uma esposa, um namorado, um marido, vai ser a cartomante que vai me falar o que é para fazer, vai ser um adulto que vai me tirar daqui. Não, vai aparecer um milagre, Deus vai agir, né? E eu acredito muito nessa força do invisível, nessa força do divino, mas a criança ferida, ela não tem essa consciência que é uma força que age conforme ela avança, se compromete, conforme ela se dedica. Ela só espera que alguma coisa aconteça sem que ela faça esse movimento, né? Sem que ela coloque ali água na planta para a planta crescer, sem que ela nutra aquela planta, né? A criança interior ferida não lida com dinheiro. Então, quando a pessoa tem aquele medo de olhar para a conta, tem aquele medo de saber quanto que ela deve, quanto que ela vai negociar, quanto que custa as coisas, né? Porque a criança não sabe quanto que é convênio, quanto que é escola. Ela não sabe que é importante pagar para entrar, pagar para sair de uma sociedade, quando vai começar uma sociedade, bom, quanto que é, quando vai sair também, né? Tem os custos. Ela não sabe, ela não se compromete com o dinheiro. Aí dos sentimentos, né, que eu já comentei, ela não administra seus sentimentos. E essa sensação de achar que o mundo deve. Então é aquela coisa assim, né? Aquela sensação da criança termina um curso, termina a faculdade já, não, mas eu quero um trabalho com um salário tal de gerente, né? Eu quero porque eu fiz a formação, então eu me formei na faculdade, então esse trabalho vai chegar para mim, tem que ser esse que eu quero. Imagina que eu vou fazer um estágio. Então, que vem um pouco, né, de encontro com a história dos processos. E aí, quando essa criança acha que o mundo todo deve para ela tá nessa posição de eu só quero receber e eu não quero colocar minha energia, eu não quero colocar o meu amor nisso que eu acredito, né? Eu não quero me comprometer, eu não quero colocar aqui e entrar no de baixo, né? Não nutre, não consegue nutrir, não consegue alimentar, não consegue fornecer essa nutrição no que ela acredita. Então, tudo precisa dessa vida, tudo precisa desse cuidado, dessa nutrição. E a criança não consegue fazer isso com a criança ferida, né? Fazer isso com o próprio trabalho, com as atividades da vida, com pessoas, relacionamentos, e nem no próprio corpo, né? Então, a criança, se ela puder comer
chocolate o dia inteiro, Nutella o dia inteiro, todo dia ela vai comer, ela não sabe, ela não quer saber, né, se isso faz bem ou não para ela, é gostoso e pronto. Então também tem a ver com essa questão da nutrição mesmo, da alimentação, né? Quando as pessoas chegam até mim com essa queixa de não conseguir selecionar o que come, não conseguir comer bem, tem muito a ver com o emocional. Então colocar para dentro, né? Sem esse critério alimentar, na verdade, uma fome emocional, né? Não essa fome física mesmo. Então tem a ver com a criança interior, uma carência nessa necessidade, porque não recebeu. E aí, por que que isso acontece, né? Muito das feridas da criança interior existem porque quando a criança era para ser criança, ela estava sendo adulta, ela estava cuidando do pai e da mãe, ela estava querendo não dar trabalho e querendo fazer algum serviço ali de proteção dessa dor da família, corrigir alguma coisa, não com essa vontade de eu não quero que ninguém sofra, isso pode ser culpa minha, então eu vou ficar aqui sempre nesse lugar de criança que não dá trabalho, né? E acaba não recebendo, porque a criança só recebe quando ela pode ser criança, quando ela pode dar trabalho, quando ela pode tomar, né, isso dos pais. E aí, o que que acontece, né? Quando a gente chega na fase adulta e aí não ainda olhou para essa criança interior ferida, e a criança não pode sentir na infância raiva, por exemplo, que é um sentimento muito comum, que eu trabalho muito, ela acaba reprimindo essas sensações que é para sentir na infância. Então é normal, toda criança tem esse impulso libidinoso, que é buscar o prazer, que é buscar a alegria, que é buscar expandir, né, nessa vontade de vida, de viver. E aí, quando a criança não consegue, não pode, quando ela recebe alguma repressão, né? Então não pode fazer isso, não pode falar assim, não pode se comunicar desse jeito. É aí que ela reprime, né, essa energia desse impulso e acaba trazendo isso para o corpo, acaba armazenando no corpo. E isso na fase adulta reflete como? Não conseguir sustentar a própria verdade, não conseguir falar o que pensa, não conseguir ter essa criatividade, não conseguir estar nesse lugar de eu posso falar o que eu penso, eu posso agir conforme a minha criação, né? Então, criação no sentido de eu tive uma ideia, eu tive uma vontade, eu tive um projeto, eu tenho algo no trabalho que eu quero mostrar, tenho algo que eu quero fazer, que eu quero criar. E aí eu fico pensando, mas será que eu posso realmente mostrar para a pessoa? Será que eu tenho força, né, de fazer isso? Será que esse movimento de fazer, de colocar essa ação para o mundo, mostrar para o meu chefe qual que é a minha ideia, será que vai ser boa essa ideia? Essa falta de sustentar a mesma ideia, né? Porque falta confiança, porque falta autoestima, isso tem a ver com essa raiva reprimida que a criança não pôde sentir, com esse impulso libidinoso que a criança teve que armazenar, e aí ela acaba reprimindo isso, essa energia não flui, né, no corpo dela, ela não usa isso ao favor dela, e ela se torna essa adulta reprimida no medo. Então, o corpo da adulta reprimida no medo é esse corpo rígido. E esse tema tá lá no Despertar do Prazer, que foi a primeira aula da Semana Despertar. Falei bastante sobre isso, então tá bem aprofundado. E também tem esse fundo da criança interior. Então, esse é um ponto importante. E aí, como que essa criança vai refletir na fase adulta, né? Sendo um adulto ressentido. Então, a pessoa tem um padrão se relacionar com pessoas que ferem, que rejeitam, que magoam. Então, é isso, né? Quando a ferida da criança interior tá lá, escondida no subconsciente, guardada no corpo, ela acaba vivendo situações em que os adultos
em que as pessoas que se relacionam na fase adulta já, né? Quando você é uma adulta, acaba vivendo padrões de relacionamentos que te ferem, que te rejeitam, que te magoam. Então, nossa, mas eu tô, né, fazendo um movimento aqui de me relacionar, eu tô saindo com uma pessoa, eu tô fazendo uma parceria de trabalho, e aí essa pessoa vai e me fere, essa pessoa vai e me magoa, essa pessoa me rejeita, ela me passa para trás. O que que isso significa, né? Pode ser um lugar que a criança interior está acostumada a visitar, né? Então ela já sabe que relacionamento é isso, relacionamento fere, relacionamento é rejeição, é mágoa, né? É abandono. E quando ela passa por esse padrão na infância, provavelmente na fase adulta, né, vai sintonizar, então lembrando lá que tudo que tem no universo vibra, então o que influencia, interfere na sua vibração são os programas que você adquiriu desde a infância. Então, se desde a infância você passou por situações de abandono, situações de rejeição, de mágoa, hoje você pode continuar sintonizando com essa dor. E aí, trabalhando a criança interior, acaba mudando essa sintonia. Não vai sintonizar mais com pessoas que magoam, que rejeitam, que ferem. Vai começar a sintonizar com pessoas que nutrem, que sabem, né, trazer esse olhar maduro para a relação. Os bloqueios da comunicação. Então, a criança, por conta de não sentir esse impulso libidinoso, usar essa criatividade na infância, usar essa energia, acaba se tornando essa adulta que não consegue comunicar, não pode sentir prazer, bem-estar, não pode escolher o que é melhor para si, as situações que te faça bem, que te faça viver de acordo com uma vida que você acredita, né? Então, o que será que acontece que quando tá dando certo as coisas na minha vida, de repente eu escorrego e começa a dar tudo errado de novo, né? Por que que isso é um padrão? Por que que isso sempre acontece? Tem relação com a criança interior. E a autoimagem. A autoimagem é um tema que a gente trabalha muito detalhado dentro do grupo terapêutico Desfrute. Hoje eu vou só citar ela, né? Porque tem um módulo inteiro para autoimagem dentro do Desfrute que vai trabalhar essa ferida de não conseguir chegar no lugar e sentir importante, né? Não conseguir ocupar um lugar de importância, talvez no trabalho, numa relação, às vezes nas amizades, então sente que não tem essa importância para as pessoas, né? Sente que não está à altura. E por que que isso acontece na fase adulta? A criança interpreta, gente, isso é muito importante a gente entender, porque depois você começa a tratar as crianças da sua vida diferente. Essa fala, né? Criança chata, criança feia, criança boba. A criança, ela não tem o filtro de entender o que que é chato, o que que é feio, o que que é boba. Para ela, isso vai soar como eu não tenho valor, esse mundo não é para mim, eu não estou à altura, eu não sou adequada. E aí isso vai gerar nas situações na vida adulta em que a pessoa não sente confiança para se relacionar, para falar e ser ouvida, né? Para oferecer, para vender, se posicionar, comunicar, porque ela vai se sentir feia, inadequada, ela vai achar que a vida não é para ela, né? E, e aí hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa ferida da autoimagem, mas dentro do Desfrute a gente trabalha um módulo inteiro só de autoimagem, porque é algo muito importante de se olhar para ter essa segurança, né, de viver e de você se sentir bonita, de você se sentir adequada. E quando você se sente bonita, adequada, confiante, por conta da sua autoimagem, você pode, de fato, realizar o que você tem vontade na vida, né? Porque daí você não fica pensando, ai, será que vão gostar do que eu tenho para oferecer? Será que essa pessoa, a gente vai ter um relacionamento legal? Será que eu sou legal? Será que eu sou agradável, né? Você para com esses questionamentos e você começa a ter segurança mesmo de si. Então, não é que você não consegue porque você não quer, porque você talvez não queira se relacionar com mais pessoas, não queira ter mais amizades. Às vezes é porque a sua criança está ferida mesmo, né? E aí isso pode trazer essa invisibilidade. Então, você pode estar invisível
para as pessoas, nos relacionamentos afetivos, no trabalho, nas amizades, porque a sua criança pode ter evitado aparecer. Então, é aquele pensamento da criança, não vou dar trabalho, não posso dar trabalho. Então, a criança, ela é uma esponja, né? Então, ela tá captando tudo no ambiente. Aí a família tá lá, assim, todo mundo ocupado, preocupado com o dinheiro, preocupado com onde que vai morar, preocupado com mil situações e a criança só ali, observando tudo, né? Então, qual que é a primeira sensação da criança? Eu não posso dar trabalho. Eu não posso mostrar aqui que eu tô querendo receber mais atenção, que eu tô querendo receber mais carinho. E aí, às vezes, a criança, a única forma dela receber essa atenção é ficando doente. Então, a criança percebe que o pai e a mãe, às vezes, faltam do trabalho se ela fica doente. Isso significa receber atenção, receber carinho, né? E aí ela acaba ficando doente. Porque só assim, né? Dessa é a única forma que ela sabe que ela pode receber, né, esse carinho, esse afeto. Então, esse lugar da invisibilidade, de hoje você se sentir invisível na vida, de hoje você ter vergonha, de hoje você não conseguir se colocar também pode ter relação com a criança interior. E não colocar os seus limites, né? Tem medo de chatear, de magoar, de entristecer. Se eu falar o que eu sinto, se eu falar o que eu quero, se eu falar que eu tô desconfortável com alguma coisa, ai, pode ser que ela fique brava, pode ser que ela fique chateada comigo, pode ser que, ai, melhor não falar nada, né? Então, nem as próprias vontades acabam vindo, nem os próprios limites acabam colocando, porque prefere agradar o outro a qualquer custo, né? Isso pode, assim, trazer muitas somatizações. Já tem de casos de pessoas que têm várias questões, tudo porque não coloca limites, tudo porque não bate na mesa e fala, viu, chega, né? Até aqui deu, até aqui eu não consigo mais, e a partir de agora vai ser assim. Ou então chamar para uma conversa, né? Algumas situações é tão mais fácil conversar e falar, olha, eu tô sentindo isso, a gente poderia mudar alguma coisa, e nem isso, né? Muitas vezes é possível para algumas pessoas. Tudo isso porque a criança interior não recebeu essa nutrição adequada para hoje ela ser essa adulta segura, forte, que coloca os limites, que fala o que pensa. Então, a criança poderia ter recebido elogio, encorajamento, suporte, amor, afeto, carinho e até olhar, gente. Às vezes a criança só precisava que um adulto olhasse para ela enquanto ela estivesse brincando, sabe? E isso é muito nutridor para a criança, ela se perceber importante, ela ter esse lugar para poder receber esse acolhimento, né? E aí a gente vai passar por essa reprogramação mental da criança interior, fazendo essa reprogramação igual tinha já, né, na Semana Despertar, só que eu fazia por áudio. Então eu vou fazer através aqui do Zoom. E aí a gente vai para uma meditação, fecha os olhos, respira, vem soltando o ar devagar. Se não tomou água hoje, às vezes, né, esquece, toma água. Golinho sempre é bom. E aí a gente vai fazer essa reprogramação e essa aula ela vai para dentro do Desfrute, que é um grupo terapêutico, que a gente vai começar no início de novembro, provavelmente. E são 3 meses, né, de encontros ao vivo no Zoom. A cada 15 dias a gente vai se encontrar para fazer uma sessão parecida com essa. E as aulas, toda essa parte de conteúdo que eu trouxe agora no início, eu gravo em vídeos e deixo dentro da plataforma Hotmart. Então, cada tema, né? A gente tem amor próprio, feridas da autoimagem, relação pai e mãe, olhar por esse lugar sistêmico, né, da criança interior, relacionamentos com o seu corpo, relacionamento com a sua sexualidade, com o seu prazer, tudo isso vai
ser dividido em módulos, né? A gente já tem 11 módulos e vão agregar mais 6 módulos. E cada módulo tem os vídeos que são salvos e colocados lá na plataforma, com conteúdo, né? Então não é só um grupo terapêutico, é um grupo de estudos, porque tem bastante conteúdo de autoconhecimento. E eu, como uma boa nerd que sou, que adoro uma referência, sempre trago as referências dos autores, então tem bastante autor que dá todo esse embasamento para o conteúdo, né? Eu falo sempre que autoconhecimento não é só sentir, né? Tem muito estudo. Por quê, né? Quando a gente vai fazer essa sessão coletiva, que eu trago as reprogramações mentais, é importante que você tenha pelo menos o mínimo de clareza do assunto, né, do tema. Então, que nem criança interior ferida, vocês vão ver que agora nas reprogramações eu vou trazendo a liberação de algumas crenças, de alguns padrões e trabalhar essa liberação é ter consciência do que eu falei anteriormente. Então, eu trouxe para vocês, né, a criança interior, ela pode apresentar raiva quando as coisas não saem do jeito dela. E aí a gente vai liberar a raiva, você vai ver que isso vai mexer com você, porque você já entendeu com a mente, né? O que significa. Agora a gente vai entender com o corpo, a gente vai liberar do corpo. Então, por isso que dentro do Desfrute a gente tem esses 11 módulos, agora mais 6 módulos inéditos, que tem esses vídeos com essa introdução do assunto, para daí na sessão coletiva, que é ao vivo, a cada 15 dias, a gente vai ter uma ao vivo, mas nós já temos 11 gravadas que foram das turmas anteriores. E aí vocês podem fazer, né, e refazer essas sessões coletivas quantas vezes quiser. Que eu sempre falo, cada vez libera mais uma camada. Então, essas sessões coletivas, elas são a forma que eu encontrei dentro da metodologia do Desfrute que eu desenvolvi para criar consciência, para passar por essa mudança do subconsciente, né? Eu falo muito sobre mudança de padrão e mudança de comportamento, né? Como que eu mudo o meu comportamento agora que eu vou trabalhar a criança interior? É você se perguntar numa situação. Ah, eu falei para a pessoa que eu não quero mais, eu não quero mais manter o acordo que eu tinha com ela. A gente tinha um acordo, eu não quero mais. E aí você vai embora preocupada. Você vai lá e fala, olha, não vai dar mais para mim, eu não quero mais. Aí você vai embora e fica pensando, meu Deus, o que será que ela está pensando de mim? Será que ela ficou chateada? Será que o que eu fiz foi errado? Será que essa pessoa ela vai pensar mal de mim? Então, eu fui e eu coloquei o meu limite para ela. Eu fui e eu falei para ela que eu não queria mais continuar. E aí eu vou embora pensando que ela tá chateada comigo. E além disso, você vai embora pensando que a pessoa tá chateada com você, mas também com medo que a pessoa esteja te julgando. Então, muitas vezes, quando você tá com a criança interior ferida, quando você percebe que quando você, como que você pode perceber que é a criança ferida que está aí aparecendo, né, na sua vida? Quando você cancela esse acordo, então você vai eu não quero mais fazer esse acordo com você, a gente tinha combinado, mas eu acho que não vai dar certo. Aí você cancela esse acordo com a pessoa e você vai embora achando que ela vai te julgar. Às vezes a pessoa só entendeu, tá, tudo bem, você não quer mais o acordo, ok, tudo certo. Ela não leva para o lado pessoal. E aí a criança interior ferida aparece quando você sempre leva para o lado pessoal, seja no trabalho, até em amizade. Muitas vezes a gente pode passar por situações que a pessoa na amizade só escolheu fazer alguma coisa com outra amiga. E aí a criança interior ferida aparece nesse momento em que você acha que ela tá realmente te excluindo porque você fez alguma coisa para ela. E às vezes não, às vezes ela só estava afim de fazer com outra pessoa. Relacionamento afetivo, né? Quando você está conhecendo alguém, saindo com alguém, a pessoa só não quer. É muito comum, eu atendo muitas mulheres, né, que vêm com essa necessidade, falam, olha, mas eu estava conhecendo, estava indo tudo bem,
e aí não quis mais, mas aí eu insisti, eu mandei mensagem de novo, eu fui atrás a pessoa já falou que não queria. Onde que pega nesse lugar? É da criança interior. É a criança interior ferida que se sente rejeitada. Porque quando você muda sua postura, e depois também que a gente vai fazer a sessão aqui, né? Vou fazer as reprogramações com vocês. Então não adianta só mudar de postura e ficar lá com aquela dor no fundo, né? Vocês vão ver que essa dor muda realmente. Consegue ter mais segurança. Mas essa mudança de postura é fundamental. De não, a pessoa já falou que não quer. A pessoa já deu todos os sinais, todas as demonstrações possíveis. Você precisa colocar um letreiro luminoso. Não quero. E aí a pessoa ainda vai e insiste. A mudança de postura é essa, de você fazer uma escolha consciente para você, uma escolha de amor por você. Qual que é a minha escolha de amor por mim? Então, eu vou valorizar o que eu tenho de mais importante, que é ser uma pessoa que escolhe o melhor para si. Escolher o melhor para si é não se colocar em situações que você é maltratada. Só que isso vem quando você cuida dessa criança interior. Então, a intenção dessa sessão coletiva é continuar o trabalho que a gente iniciou no Despertar da Rejeição, que foi lá a primeira etapa da Semana Despertar, mas trazer essa mudança de postura mesmo, né? De encontrar essa maturidade para não ser escolhida muitas vezes e não levar isso para o lado pessoal. Não tem nada de errado com você. Só a pessoa não quis te escolher por algum motivo. Seja numa vaga de trabalho, seja às vezes em ambiente familiar, que eu acho que é o que mais dói, né? Porque muitas vezes a gente acredita que por ser família a gente tem que ser escolhida e as pessoas devem, né? Por consideração, muitas vezes, e nem sempre, né? Quando a gente começa a estudar dentro do grupo terapêutico Desfrute, essa consciência sistêmica, ela é valiosa demais. Eu trago em todas as sessões coletivas que a gente faz dentro do Desfrute, que é nesse modelo aqui do Zoom, eu trago sempre essa consciência sistêmica. E aí a gente já tem 11 módulos salvos e 11 sessões assim que estão salvas e agora tem alguns módulos inéditos. E um dos módulos inéditos que a gente vai ter a sessão ao vivo, eu vou falar bastante sobre esse relacionamento de pai e mãe que pega na criança interior ferida, né? Não vai dar tempo de trazer também a consciência sistêmica da criança interior, isso vai acabar ficando para estar dentro do desfrute mesmo, mas é esse olhar de o que que acontece, né? A gente compra muito o olhar da mãe, do pai, do irmão, de toda a família, né? Então, o que a sua mãe achou, sentiu, pensou, falou sobre as pessoas da sua família, você comprou esse ponto de vista. E essa fala, né? Meu pai nos abandonou, meu pai me abandonou, meu pai abandonou minha mãe e me abandonou. Nem sempre ele te abandonou, muitas vezes ele abandonou a sua mãe. E você acaba comprando esse ponto de vista, né? E olhar para esse lugar do pai e da mãe. Quando a gente tem essa sensação que eles nos devem alguma coisa, atenção, carinho, amor, afeto, a gente entra nesse lugar da criança ferida de não foi suficiente. E não ser suficiente, o que eles ofereceram, você vai levar essa sensação para a vida toda. Para todas as situações que você estiver, parece que sempre vai te faltar alguma coisa. Então, pode ser que você esteja num trabalho super legal, pode ser que você esteja recebendo a quantidade que você gostaria, mas aí você sente e fala, nossa, mas não tá bom ainda. Pode ser que você esteja num relacionamento com uma pessoa super legal, que goste de você se dá bem, ou já esteve em algum momento, mas aí no fundo você sentia, nossa, mas tá faltando alguma coisa. Da onde que vem essa falta, né? De não é suficiente. Pode ser que você tenha uma conquista grande no trabalho, faça uma viagem legal que você sempre quis, e aí você tem aquela sensação, não é suficiente. Isso vem dessa criança ferida que pode ter comprado o ponto de vista da mãe, de achar que o pai não ofereceu o suficiente, ou pode ser que a própria criança interpretou que não foi suficiente o que ela teve da mãe.
E aí, dentro do Desfrute, a gente vai olhar para isso no tema que eu vou trazer agora, que é inédito, de olhar para o pai e para a mãe e conseguir entender e sentir que foi mais que suficiente. E aí é isso, né, gente? Não adianta com a cabeça. Foi mais que suficiente. Tem todo esse trabalho corporal, tem todo esse trabalho, né, de você diminuir de tamanho diante dos seus pais. E toda segunda-feira à noite a gente vai fazer yoga também, ao vivo, né? Então são 3 meses praticando yoga ao vivo. E essa última turma do Desfrute que a gente praticou yoga foi a primeira que eu incluí yoga, né? É a terceira turma, mas a 2 foi a primeira com yoga. Eu vi que, gente, não tem como não fazer yoga para conseguir assimilar todo esse conteúdo que a gente trabalha, né? E a gente vai começar esse trabalho agora nas reprogramações. Porque no corpo, a criança registrou no corpo dela a rejeição, né? O abandono, os olhares. Então, é acessar essas camadas mais profundas para poder liberar. Então, toma consciência, né, na vida, quando que você acha que te falta alguma coisa. Quando que parece que não está suficiente. Quando que você sente essa falta, essa ausência, né? E quando a sua criança interior grita e fala, mas caramba, não tá do jeito que eu quero, e aí vem essa raiva, às vezes até desconta em alguém, né? Tudo isso é esse lugar da criança ferida. E tomar consciência dela é poder falar, calma, minha querida, respira aí, que agora eu sou adulta, que eu tô no comando, e eu vou, a partir de agora, você vai parar de dar chilique, que quem comanda aqui sou eu. Tem também uma aula da criança interior dentro do Desfrute, que eu trago bastante essas falas para a gente repetir. Hoje a gente vai fazer só reprogramação mesmo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, já que essa parte inicial que eu trouxe o conceito, né, com os slides aqui para vocês, dentro do Desfrute é separado, né? Então, por que que a sessão coletiva é mais curta no Zoom? Porque eu coloco em vídeos, né? Então, tá dentro da plataforma cada tema, né? Saindo da estagnação, eu coloquei acho que lá 4 vídeos. Eu coloquei neuroquímica da estagnação e acho que esse módulo eu vou liberar gratuito para vocês acessarem, para vocês fazerem a sessão também saindo da estagnação, que ela é muito boa, que já vai ajudar vocês nesse movimento. Mas então cada módulo é dividido, né? Os vídeos, então você pode assistir durante a semana, ver os vídeos que estão dentro da plataforma, lavando louça, quando se você trabalha, que tem pessoas que conseguem, né, fazer enquanto está trabalhando, ouvindo. Então vocês conseguem fazer os vídeos, que são a parte mais teórica, né? Que eu trago todos os autores aí que dão esse embasamento teórico de teoria de autoconhecimento. E aí depois a sessão coletiva ela fica um pouco mais curta, ela é ao vivo, mas ela é mais curta. Até por isso que não vai dar para a gente aprofundar tanto, porque seria muito importante, né? E foi muito importante eu falar antes da criança exterior. Mas vamos lá. Então, agora sim, começamos a fechar os olhos, respira, solta o ar devagar, toma consciência dos seus pés, sentindo eles aprofundando lá para o centro da terra. E solta os seus ombros, os seus braços. E vai se conectando com o seu corpo, visualizando, sentindo, imaginando os seus pés indo lá para o centro da terra, até chegar no coração da Mãe Terra, um cristal, um quartzo rosa. Seus pés aprofundam e deles criam raízes que encontram esse cristal, da Mãe Terra. Suas raízes abraçam, se nutrindo de segurança, se nutrindo dessa força. E essa energia vem subindo pelas suas pernas, abrindo, alinhando, purificando cada um dos seus chakras, dos pontos energéticos que você tem, começando pela base da sua coluna, subindo por toda ela.
E respirando, você solta o ar bem devagar. Mais uma vez. Vai sentindo o seu corpo cada vez mais relaxado e pesado. E volta agora a se conectar com a criança interior, indo lá para os seus 10 anos, se recordando com quem você brincava, onde você morava. E deixa a sua criança e sentindo quais eram as sensações. Agora você com 8 anos, e se conecta com as sensações da sua criança. O que que ela sentia? Às vezes não vem imagem, às vezes não vem figura, mas vem a sensação. O que que ela sentia que os pais sentiam? Talvez esse medo de não dar conta do financeiro. E aí eu vou começar trazendo as reprogramações. Aí, se for fazendo sentido para você, é só você falar sim em voz alta, que você já recebe. Dão permissão para acessar o campo e liberar a sensação, o sentimento de atrapalhar. Parece que você sempre atrapalha, que parece que você sempre é um peso, sempre é um incômodo. Dá permissão para liberar, transmutar, retirar, cancelar, descorrelacionar essas sensações e enviar para a luz. Permissão para liberar a crença, consciência e energia que você causa problema, que você é um problema, que você atrapalha. Todas essas sensações sejam canceladas, transmutadas, descorrelacionadas, resolvidas em nível histórico e enviado para a luz. A sensação de que você é inadequada, que você não pertence, que você não é desse lugar, não é dessa família. Tudo isso seja transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação de que não era para você ter nascido nessa família. Toda a sensação que tem alguma coisa errada nesse lugar, com essas pessoas, com você. Tudo isso seja transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Que toda a sensação de que você poderia ter outra família. Que todas as vezes que a sua criança desejou escondida ter outra família, ser de outra família, tudo isso seja transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda sensação que a sua criança, em segredo, desejou que os pais morressem, para que aí ela resolvesse todos os problemas. Tudo isso seja transmutado, descorrelacionado, cancelado, liberado, resolvido em nível histórico. Toda sensação que a sua criança achava melhor nem ter família, de tanto problema. Toda essa angústia de ter tanto problema, que tudo isso seja transmutado, descorrelacionado, cancelado, liberado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Que toda sensação que a sua criança passou de medo, medo de ficar sem o que comer, de medo de ficar sem casa, sem ter onde morar,
que toda sensação de fome que a sua criança passou, toda sensação que ela herdou dos pais de fome, de abandono, de frio, tudo isso seja transmutado, liberado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Agora vai para o seu corpo, como se uma fumacinha descesse da cabeça para o corpo. Vai buscar essas informações, esses registros nas suas células. E aí se conecta com essa parte do corpo que mais te chama atenção. Descendo para essa parte, você vai visualizar essa sensação, essa dor, esse incômodo. E aí, como se você pudesse pegar nessa sensação, nessa dor, nesse incômodo, nesse sentimento. E aí, se conectando com essa dor, esse incômodo, esse sentimento, você vai falar em voz alta para você o que que você precisa para liberar isso. O que que a sua criança precisou e ela não teve? Seja afeto, seja carinho, seja amor, pertencimento. Cuidado. E aí, visualizando, vindo lá do alto, uma nuvem rosa com o que a sua criança queria para liberar do corpo dela essa sensação, esse sentimento, essa dor. E visualiza essa nuvem rosa carregada do que ela precisava e ela não teve. Que toda a sensação de ser deixada de lado, de não ser importante, de não ser amada, de não ser querida. Tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. E aí agora você vai visualizar uma bola de luz branca em volta de você, e essa bola de luz vai começar a expandir, crescer bem alto, indo além do espaço da Terra, passando por nuvens, planetas, estrelas, crescendo, expandindo, bem alto, dos lados para cima e para baixo. Expande muito, expande além, indo além de tudo que existe. E outra bola de luz vindo lá do alto, se funde na sua bola de luz, e um vórtice de luz branca girando ao redor de você bem rápido. Respira nessa energia, toda a sensação de que com você é sempre mais difícil e com a sua criança sempre ficou para trás, toda a sensação que ela foi deixada por último, que ela ficou com o que sobrou, que ela ficou com o que tinha, que tudo isso seja transmutado, liberado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação que a sua criança teve de ser rejeitada pela mãe, pelo pai,
pelos avós, pela madrinha, pelo padrinho, pelos irmãos, pelos tios, pelos amigos, que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Que toda sensação de escassez da sua criança, toda sensação que ela não sabia como ela ia pagar todas as dívidas que ela já fazia desde a infância. Toda sensação que a sua criança tem dívida desde que nasceu. Que tudo isso seja transmutado, liberado, cancelado, descorrelacionado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Que toda sensação que a sua criança tem que ficar invisível para não dar trabalho, para não chamar atenção, para não ser criança. Que tudo isso seja transmutado, liberado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação de ter que reprimir, toda a raiva, todas as alegrias, todos os prazeres, de não poder ser feliz e ter que reprimir isso. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação que a sua criança guardou, todo o ódio, todo o rancor daquela época. Tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Que toda a dó e pena da sua criança, que você tem da sua criança hoje, que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a preguiça que a sua criança tem de fazer o que é bom para ela, todo o peso, toda a sensação de que é muito pesado, que dá preguiça fazer o que é bom para crescer, que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação de que é mais fácil deixar como tá, é mais fácil deixar desse jeito, que ela não dá conta, toda a sensação que a sua criança não consegue sustentar o que é melhor para ela. Que tudo isso seja transmutado, liberado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação que a vida dela é muito cara, que a vida dela, que ela sempre quer o mais caro, que ela sempre quer que é mais difícil, que ela tem gosto caro. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação de que ela fica com a sobra, que ela fica com o que os outros não querem mais. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação de que ela é atrasada, de que ela é lerda, de que ela é burra. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação de que ela não entende bem o que falam, que ela é igual uma porta. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação de que eu sou feia, eu sou chata, eu sou boba, eu não tenho valor, eu não tenho importância. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Respira fundo. Toda a sensação de que compromisso é algo chato, compromisso é algo pesado. Toda a sensação de que eu não sei, eu não consigo sustentar, honrar com os meus compromissos. Tudo isso seja transmutado, cancelado, descorrelacionado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação que disciplina é um porre. Ter disciplina é muito chato. Ter disciplina é coisa de adulto chato. Ter disciplina é coisa de gente chata. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Toda a sensação que responsabilidade é um porre, responsabilidade é muito chato, que ser responsável é ser chato. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico e enviado para a luz. Que toda a sensação de que ser adulto, ser adulta, é algo muito chato.
que eu jamais vou querer ser adulta. Todas as vezes, todas as promessas, pactos, acordos, todos os momentos que a sua criança falou que jamais seria adulta, que jamais cresceria, porque é muito chato, dá muito trabalho. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico. Todas as promessas, os acordos, os juramentos que a sua criança fez, que sempre seria criança, que seria criança para sempre, que é muito mais legal sempre ser criança. Que tudo isso seja liberado, transmutado, descorrelacionado, cancelado, resolvido em nível histórico, enviado para luz. Respira fundo, solta o ar devagar. E deixa todas essas programações irem para o seu corpo. E aí vai se conectando com o seu coração, vai aprofundando lá dentro dele. O mais importante é a abertura, a permissão. Aí vou trazendo alguns downloads de sentimentos. Me dão permissão para trazer direto da fonte criadora qual a sensação de ser aceita, que é seguro, tranquilo e permitido, que você já se sente aceita. Dá permissão para trazer direto da fonte criadora qual a sensação de pertencimento, que é seguro, tranquilo, permitido, que você já pertence. E dá permissão para trazer direto da fonte criadora qual é a sensação mais elevada de compromisso, que você sabe como se comprometer, que é seguro, tranquilo e permitido, que você já sabe o que que é verdadeiramente o compromisso. Dá permissão para trazer direto da fonte criadora qual é a sensação de nutrição, que você já sabe como se nutrir, como nutrir suas relações, como nutrir o seu trabalho, como fazer com amor o que você acredita. Me dá permissão para trazer direto da fonte criadora qual é a sensação de se sentir amada. É tranquilo, seguro, permitido, que tudo bem você se sentir amada. Me dá permissão para trazer direto da fonte criadora qual é a sensação mais elevada de se sentir segura, que você já sente segura no seu corpo, que você já sente segura onde quer que você vá, que você já sabe como, quando, de que maneira se sentir segura. Me dá permissão para trazer direto da fonte criadora qual é a sensação mais elevada de respeitar os processos da vida, as etapas, que é seguro, tranquilo e permitido você respeitar os processos da vida e as etapas, que você já sabe como fazer isso, de que maneira fazer isso. Me dá permissão para trazer direto da fonte criadora qual é a sensação mais elevada de afeto, carinho, de abraço, que você já sabe como, quando, de que maneira, e que é seguro e sabe de quem receber afeto, carinho e abraço. Agora vai imaginando sua criança e vai olhando para ela. Deixa o seu olhar se conectar com o dela. E aí você vai falar para ela, eu sei de toda essa dor. Você guarda. Eu sei tudo que você sentiu e passou. Eu sou você, adulta. E eu tenho muito orgulho da criança que você é. E eu gostaria de viver te dando muito orgulho também. Eu não tenho mais pena de você. Eu não tenho mais dó de você. Eu não te vejo como fraca.
Pelo contrário, eu vejo toda a força, eu vejo toda a potência que você teve ao passar por tudo isso e ter ficado viva. Agora acabou. Eu não vou mais remoer as suas dores. Eu não vou mais ter dó de você. Te acolho, pronto. E aí você vai falar para ela o que ela gostaria de ouvir. Pode ser: você é amada, você é inteligente, você é bonita, seus olhos são lindos, seu cabelo é lindo, sua boca é linda, você é inteligente, esperta, você é criativa e tem ótimas ideias. Eu te ouço, eu te vejo, eu te honro. Vai sentindo a sua criança potente, forte, à medida que você vai elogiando ela e continua. Vai falando tudo o que ela queria ouvir, tudo que seria bom ela ter ouvido. Você é incrível. Tudo que você quer acontece. Aí abraça sua criança. Vai aos poucos se afastando dela. E visualizando você, adulta agora, indo para a vida, conectada com aquela criança que é forte, que é potente. Ai, não quero deixá-la sozinha. Transformando todos os sonhos daquela criança agora em você adulta. Você vivendo todos os sonhos que ela gostaria de viver. E se lembrando hoje do olhar lá da sua criança, quando recebeu os elogios. E aí você vai falar em voz alta: o que seria necessário para eu ser a adulta potente? O que seria necessário para eu ter a aceitação todos os dias da minha vida? O que seria necessário para eu ter pertencimento todos os dias da minha vida? O que seria necessário para que eu concorde com as minhas dores, com as minhas feridas, que eu acolha tudo que eu não goste em mim, tudo no caminho disso, que tudo que impeça isso seja liberado, transmutado, ressignificado, enviado para a luz.
Respira fundo, tomando consciência do seu corpo, e voltando devagar. Trabalhar a criança interior é poder olhar para o que você tem, que você não acha tão bonito, que você não gosta tanto, bem nesse clima de eclipse em escorpião que a gente está vivendo, e tomar consciência que ser o real é muito melhor do que ser o idealizado. Não quer dizer que a gente não tenha que ter sonhos, né? Pelo contrário, eu falo muito sobre sonhar, porque sonhar é merecimento, né? Você aumenta o seu merecimento quando você se permite desejar, sonhar, alcançar, mas a gente só consegue alcançar quando a gente entende quais são as nossas limitações e integra isso, né? Integra a sombra. Então a gente vai viver hoje, amanhã, essa semana toda, a lunação toda, na verdade, os 28 dias, né? Começa agora, na lua nova. A gente vai viver esse momento de integrar mesmo as profundezas, né? O que eu não aceito que eu tenho, que eu só enxergo no outro. E trabalhar a criança interior ferida dá muita força para conseguir falar, tá tudo bem eu ser assim também, né? Tá tudo bem eu ter essas questões, esses problemas, mas eu sei que eu posso trabalhar isso em mim, né? Esse que é o melhor do autoconhecimento. Quando a gente estuda e trabalha na gente o autoconhecimento, é poder ter esse olhar e falar, meu, que maravilha que eu posso mudar isso que eu tenho vontade, que eu posso transmutar isso. E essa é a intenção do desfrute desse grupo terapêutico, que é ter consciência, fazendo os estudos, né, ter os vídeos, todas as teorias que eu trago, para daí passar na sessão e conseguir transmutar isso, conseguir liberar e ter essa mudança de postura. E aí, com as aulas de yoga, é sentir no corpo, assim, onde que o corpo guarda essa rejeição? Quais as posturas boas para rejeição, né? Quais são as posturas boas para trabalhar ressentimento, liberando esses registros do corpo físico. Então, a gente vai ter essa sessão, quarta-feira mais uma, que vai ser a sessão de padrões negativos. Eu vou ver se eu deixo só 24 horas amanhã, vai ter eclipse, né? 24 horas para vocês refazerem e assistirem mais, né, o começo da teoria, que é bem importante fazer reprogramação, porque vai limpando camadas. E depois eu vou colocar dentro do Desfrute, vai lá para dentro da plataforma essa sessão. E as inscrições do Desfrute estão abertas. Esse grupo que tem essa duração de 3 meses, com sessões ao vivo, mas eu deixo liberado mais um tempo para refazer, a turma anterior ainda tem acesso. E é um momento para você não só cuidar de você passando por essas reprogramações, mas também para você estudar e conseguir ter consciência dos seus processos, sem precisar para sempre das muletas que a gente tem, né? Então a criança interior ela tem essa ferida de não me querem por perto. Se eu falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, a pessoa vai pensar que eu tô fazendo corpo mole, vai pensar o que de mim, vai me julgar. Então, como é importante ter essa maturidade, né? Trabalhando essa criança interior. Então, como que isso é para a vida, né? Como que é algo que é permanente, trabalhar criança interior, trabalhar autoimagem, né? A gente tem um módulo só de autoimagem dentro do Desfrute, porque não tem como passar por cima. Então, o grupo Desfrute é para quem gosta mesmo de aprofundar, né? Eu falo que a galera que chega é o pessoal que fala, não, vamos estudar, vamos mergulhar mesmo. Estou disposta a fazer esse trabalho com o corpo, principalmente, né? Porque acessar essas memórias, quando a gente está em contato aqui na sessão, eu vou acessando o campo de vocês e vou trazendo, né, nas limpezas, esses registros. E a egrégora do grupo, né, que já está se formando, ela é essa egrégora de mudança, né, de transformação. Então é o que eu falo. Às vezes você convive com um monte de gente que
puxa para baixo, que não quer saber de nada, de melhorar, que está sempre reclamando, que não faz nada. E aí tá dentro de um grupo que todo mundo tá afim, né? Essa egrégora de mudança, essa egrégora de impulso, né? Participar ali de um grupo de pessoas que realmente estão dispostas. Então, a Semana Despertar foi para começar, né, esse trabalho, e aí agora dar sequência dentro do grupo, mas a gente também tem essa sessão aqui, eu vou deixar acho que 24 horas, e aí na quarta-feira a gente vai fazer dos padrões negativos, para vocês já perceberem como o autoconhecimento não é uma coisa que você só fica na cabeça, né? As pessoas estudam, estudam, nossa, eu recebo um monte de gente, principalmente no Desfrute, que estuda autoconhecimento e não traz para o corpo, né? Não assenta esse conteúdo todo. E a vida já exige muito da gente no mental. A gente acorda e vai dormir trabalhando a cabeça, pensando, né? E exercitando a lógica, o racional, e esquece de exercitar o sentir e o corpo. Então, esse trabalho, né, que eu posso oferecer, contribuir através do Desfrute é algo que vem me trazendo muita realização e surpreendente, assim, né, os resultados da Rafa, como ela teve mudança no trabalho, né, de conseguir compartilhar, conseguir ajudar as pessoas, o Bruno, a Sampaio, ai, gente, assim, parando para olhar para as pessoas, né, que realmente estavam afim, que se envolveram aí no processo, que tiveram resultados tão bonitos, né? Eu sempre fico muito feliz e muito empolgada, né, com a próxima turma, com as pessoas que estão chegando, para a gente começar logo aí fazer essas limpezonas e fazer essas reprogramações e se ver toda segunda-feira à noite fazendo yoga também, que é algo tão bonito, né? A yoga traz essa consciência para o corpo, né? A gente vive muito na mente, e aí o que que acontece? A gente esquece de acessar o corpo físico e as potências do corpo físico. Você acessar seu corpo, ter consciência corporal, é você poder sentir mais prazer na vida. E por isso o nome Desfrute, né? Porque a gente se esquece que a gente tem um corpo, a gente fica só na cabeça. E a gente não consegue aproveitar de fato tudo o que a vida tem para oferecer para gente. Então a gente só chega nesse lugar de conseguir relaxar, de conseguir repousar no corpo, quando a gente faz essa limpeza, quando a gente trabalha, né? Todos esses registros do subconsciente e do corpo físico. Então, é essa a intenção, né? Sair dessa estagnação, desse lugar de mental, de peso, né? Muitas vezes, e acessar o corpo e conseguir relaxar e se envolver aí com tudo que a vida tem, né? De maravilhoso pra gente, mas a gente às vezes passa por cima e é muito vago às vezes, né? Ah, vamos fazer o exercício de agradecimento, vamos agradecer. Tá, mas eu vou agradecer o quê? Sendo que eu já nem tenho espaço no meu corpo para poder chegar a alguma coisa nova, né? Eu vou agradecer quando as coisas começam de fato a chegar. Quando eu treino, né, a gratidão, tem até um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso. Gratidão é um treino, agradecer é maravilhoso, só que a gente não nasce agradecendo, né? Como é importante a gente agradecer. E aí as coisas, né, mudam realmente de fato quando eu agradeço, quando eu recebo, quando o meu corpo está aberto para isso. Então, seguimos. Quero agradecer a presença de vocês e por estarem aqui nesse pré-eclipse, né?